último episódio, O. Anderson assumiu o controle criativo. Com a cabeça focada em mudanças para 1990, Jim Herd confiou em O para conduzir uma nova jornada que não teria o Ric Flair como estrela de topo, mas sim alguém que poderia render mais frutos para o futuro: Sting. Após conquistar o título no The Great American Bash de 1990, Sting se deparou com o peso do mundo nas costas e sem adversários. Foi nesse contexto que surgiu Black Scorpion, e é sobre ele que eu vou falar hoje. Nos bastidores da WCW, ainda naquela época com a bandeira NWA, era de total e absoluto pânico. Sting, como campeão, pegou uma bomba com 2 centímetros de pavio restantes, prestes a explodir. Sem intenção de manter Ric Flair no topo, a empresa se deparava com um grande problema para fazer com que Sting tivesse um reinado digno de Hulk Hogan. Ele não tinha adversários preparados. A popularidade do Sting no momento da conquista era inegável. Com cabelo loiro e um personagem de surfista, amigo do Robocop, ele era o cara descolado que chamava a atenção de todas as demografias de público possíveis, principalmente entre os mais novos. A expectativa era que o número de vendas de camisas e pay-per-views tivesse uma subida meteórica, o que de fato não se materializou. Por boa parte dos 2 anos anteriores à conquista, o Sting esteve rivalizando com o Ric Flair, e isso acabou elevando demais o patamar para o O. Anderson encontrar alguém que mantivesse esse momento. Quem no mercado naquele momento poderia ter a vitalidade e o mesmo espírito do Ric Flair? Exatamente isso que você tá pensando. Ninguém. O nome mais popular do cenário naquele momento era o WWF Champion, The Ultimate Warrior. Num mundo perfeito, a vida do O. Anderson poderia ser facilitada se ele pudesse contar com os serviços do WWF Champion para um enfrentamento épico contra o Sting. O problema é que esse cenário dos sonhos não poderia se tornar realidade porque o Vince McMahon não deixaria o campeão escapar tão fácil, bem como a WCW não deixou o Ric Flair pular para o lado de lá. Pressionado por uma história que rendesse dinheiro e audiência, O. Anderson ficou revoltado com o Jim Herd, porque não tinha condições de trabalho. Então ele começou a lançar, quase que ironicamente, ideias que soavam ridículas, para ver se alguma colava e o Jim parava de encher o saco. Acabou que a de Black Scorpion foi acatada, mesmo que o O não tivesse de todo falando sério. Então ele precisou se desdobrar e se dedicar em dobro para construir algo nessa linha apresentada. E então, em agosto de 1990, inicia-se um programa com algum potencial, mas que não tinha exatamente um rumo. Black Scorpion foi introduzido em uma série de vinhetas usando um capuz que cobria o rosto e dizendo que estava atrás do Sting com a voz distorcida, assim, eletronicamente. Sting, I'm going to destroy you. Inclusive, essa voz era feita pelo próprio O. Anderson. O Black Scorpion, que inclusive é um nome inspirado pelo Scorpion Deathlock do Sting, disse que era uma pessoa do passado do Sting que estava retornando para transformar a vida dele num pesadelo. Quando começaram a desenvolver a história para esse lado, esquentaram os rumores de que o plano era que o Black Scorpion fosse o Jim Hellwig, o próprio Ultimate Warrior, porque ele foi companheiro de dupla do Sting num passado não muito distante do surgimento desse personagem misterioso. Outro nome que poderia ser escolhido seria o ex-parceiro do Sting na Power Team USA, Dave Sheldon, que atuou com o nome de The Angel of Death. Os jornais, os dirt sheets da época reportavam que o Vince McMahon não estava tão satisfeito assim com o reinado do Warrior e com a atitude dele nos bastidores, o que fazia o rumor esquentar e dava até alguma esperança para o O. Anderson. Só que não era algo para se ter muita esperança. Como eu disse, o Vince ia fazer jogo duro, mesmo que ele tivesse insatisfeito. E o Dave Sheldon, por outro lado, tinha uma história com Sting lá dos tempos da UWF e até chegou a atuar como Black Scorpion em algumas ocasiões. Mas a equipe diretiva acabou negando a ele a possibilidade de ser revelado como personagem misterioso, uma vez que o público não era tão familiar com o trabalho dele como lutador, e esse resultado não seria tão satisfatório para algo tão grande. Então eles começaram com Al Perez interpretando Black Scorpion em house shows e no Clash of Champions 12. Al Perez era um rapaz musculoso, que era a cara do Seth Rollins e trabalhava numa pequena empresa no Texas. Ele chegou a ser cotado para ser revelado como Black Scorpion no fim da história, só que quando descobriu que ia sair derrotado, preferiu pedir o boné e ir embora. No Clash of Champions que ele enfrentou o Sting, recordes de audiência foram
foram aniquilados, o que comprovava uma grande repercussão no desenvolvimento da história. Naquela noite, o Sting tentou tirar a máscara do Black Scorpion, tudo isso para que outro Black Scorpion aparecesse na rampa e distraísse o lutador. That's the Black Scorpion! Who in the heck was he wrestling? Foi a partir daí que o personagem começou a incorporar ilusionismo no seu ato, com truques de mágica sendo feitos com pessoas da plateia. Um mágico profissional foi contratado para trabalhar nessa parte, que incluía desde transformar os fãs em tigres até teletransportar mulheres pela arena. Enquanto isso, Sting enfrentava o Black Scorpion nos house shows e nunca conseguia desmascará-lo, porque ele sempre era atacado pelo Sid Vicious, na época membro dos Four Horsemen. Foi mais ou menos nessa época que o Ole Anderson estava treinando para retornar aos rings e sofreu uma lesão no braço, o que fez com que a culminância da história acabasse sendo um pouco mais apressada e tivesse que ser marcada para o Starrcade 1990. Naquele momento, apesar de ter Jeff Ellis e The Angel of Death interpretando Black Scorpion nos house shows, o Ole não tinha ninguém em mente para ser revelado como Black Scorpion verdadeiro. No Starrcade, Sting defenderia o NWA World Heavyweight Championship contra o Black Scorpion numa Steel Cage Match com a seguinte estipulação: se o Black Scorpion vencesse, ficaria com o cinturão, e se o Sting vencesse, continuaria com o cinturão e iria desmascarar o personagem misterioso. Era título contra máscara. A ideia que o Ole Anderson teve foi a de revelar que os Four Horsemen estavam tentando mexer com a mente do Sting, sem nenhum nome mais viável, ou precisava escolher entre o recém-retornado Barry Windham e Ric Flair. O Ric Flair acabou se voluntariando para que a história tivesse um fim, um ato que foi visto por muitos como egoísta por parte do Ric Flair. Naquele mesmo ano, durante o Halloween Havoc, o Barry Windham já tinha feito um Sting falso, que foi derrotado pelo Sid Vicious na NWA World Title Match do pay-per-view. Para o Ric Flair, ser revelado como Black Scorpion acabaria destruindo a credibilidade do Barry Windham, ainda que o Ric Flair considerasse que ele seria perfeito para esse papel. Essa postura dele de jogar pro time, assumir a bronca, acabou sendo interpretada de outra forma no consenso popular, porque muitos acharam que isso era apenas uma forma do Ric se colocar novamente no topo, já que ele estava sendo rebaixado ao midcard. Chegou o Starrcade de 1990 e dentro da Steel Cage, Dick the Bruiser era o árbitro especial do grande momento. Black Scorpion veio de nave espacial porque não bastava ele ser mágico, ele precisava também ser astronauta. Mamãe, virei astronauta, olhe para mim. E a luta ainda teve meio mundo de gente vestido de Black Scorpion, atacando o árbitro e o Sting após o gongo soar com a vitória do Sting. Foi absolutamente ridículo. Quando Ric Flair foi revelado como Black Scorpion, ninguém ficou satisfeito. Afinal, não fazia sentido nenhum ele fazer tudo aquilo para conseguir uma luta pelo título, já que ele era o Ric Flair. Horas. Não muito tempo depois, como culminância da história, o Flair derrotou o Sting pelo World Title em Middlelands durante uma grande nevasca. Se isso foi um prêmio pelo Flair assumir o BO do Black Scorpion, não se sabe, mas foi uma das últimas cartadas do Ole Anderson como Booker, já que o Jim Herd ordenou a demissão dele após todo esse fiasco que foram esses meses. Com o Sting não conseguindo ser draw, a WCW recorreu novamente ao Ric Flair, só que quando a revanche contra o Sting não rendeu como esperado, a culpa foi transferida de volta para o Ric Flair. E atenção, meus amiguinhos e amigolas, escalaria ao ponto do Ric Flair também ser demitido da WCW em 1991. Só que isso aí é papo para o próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal, o próximo episódio promete. Como a tensão escalou ao ponto do Ric Flair ser demitido. A gente sabe que ele tinha interesse em sair para a WWF, só que ele não saiu simplesmente, ele foi demitido. O que foi que aconteceu ali com o Jim Herd? A gente vai contar e vai traçar essa timeline para que vocês entendam o que foi que aconteceu e o que foi que culminou nessa cena do World Heavyweight Championship ser levado para a WWF, o verdadeiro World Title. E aí, o que você acha que aconteceu? Semana que vem, quarta-feira, a partir das 18 horas, você vai saber do mais novo episódio da série A História da WCW. Deixe seu like, se inscreva no canal, confira aqui a playlist com todos os episódios dessa série e na semana que vem eu tô de volta, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!